Olá, está no ar mais uma edição do programa Grandes Julgamentos do STF, que envolve um assunto que você já viu aqui em várias oportunidades: a falta de vagas e de estrutura no sistema prisional brasileiro. As nossas instituições penais são verdadeiras fábricas de criminosos. Este é um problema estrutural, sistêmico e que vem de longe, assinalado por uma inércia contínua e permanente dos poderes públicos. As condições de sobrevivência no presídio, a atuação das chamadas organizações criminosas, chega a pontos que nós não conseguimos imaginar. E diante do desafio do poder público para conter a precariedade no sistema carcerário brasileiro, o Supremo Tribunal Federal determinou: se não houver vagas, os presos condenados ao regime semiaberto poderão cumprir a pena em prisão domiciliar, enquanto não forem implementadas as medidas que garantam o cumprimento da pena no regime proposto. O Supremo deu provimento parcial ao recurso e a tese da repercussão geral foi a seguinte: o condenado deve cumprir pena em regime menos gravoso diante da impossibilidade de o Estado fornecer vagas em regime originalmente estabelecido na condenação penal. O que o Supremo assegurou na prática é que, não existindo vaga no regime estabelecido na condenação, o preso não pode ficar no regime mais gravoso que o originalmente estabelecido. Nós temos um grande problema no regime semiaberto no Brasil. Apesar de estar estabelecido no Código Penal que é obrigação de todo Estado ter o regime semiaberto, instituições que garantam o regime semiaberto, é direito do preso, inclusive, isso está na lei. Nós não temos, na realidade, isso propriamente implementado. No país inteiro, o regime semiaberto é uma grande incógnita. Na verdade, as vagas no regime semiaberto no Brasil são insuficientes da demanda. Elas não dão conta da demanda de presos que realmente têm um direito. Perceba, é um direito do preso e mais, é um dever do Estado, de acordo com a lei. A decisão foi tomada a partir do julgamento de um recurso extraordinário apresentado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado. Por falta de vagas e condições dignas nos presídios, o TJ fixou a prisão domiciliar a um réu condenado por roubo a 5 anos e 8 meses de reclusão no regime semiaberto. Já o MP entendeu que, mesmo diante da eventual superlotação, não há justificativa constitucional para a alteração da pena para o regime mais benéfico, no caso a prisão domiciliar. A Defensoria Pública argumentou que a decisão favorável ao réu atendeu aos princípios da individualização e da proporcionalidade das penas. Diante do impasse, o Supremo Tribunal Federal foi acionado. Em síntese, o Ministério Público sustenta que deve haver a prevalência do cumprimento da lei em relação aos interesses do apenado, sob pena de se instalar uma situação de total impunidade. Mas, verificando-se o acórdão recorrido, não há, de maneira alguma, determinação para que não haja o cumprimento de pena. Pelo contrário, a decisão vai ao encontro do princípio da proibição da proteção excessiva. Se evita que o apenado cumpra a pena em regime mais gravoso. E é importante trazer aqui, até para que se verifique a essência, que levou o Tribunal de Origem a decidir dessa forma, e peço licença aqui para abrir aspas para citar trecho do voto do relator, em que ele refere que todos, absolutamente todos, sabemos que o Estado é violador de direitos dos apenados. Todos, absolutamente todos, sabemos das condições do sistema prisional. E mesmo assim, confirmamos o sofrimento gótico que alcança os apenados. Isso constou no acórdão recorrido. O Defensor Público Geral Federal, na época do início do julgamento, também defendeu a proposta de regime mais favorável ao réu quando não houver estrutura adequada no sistema penitenciário. Nossa proposta, ela se baseia em duas premissas seguidas de 2 critérios. A primeira premissa
diz respeito a restringir o universo da análise do juízo da execução. Ou seja, pega-se o juízo da execução, analisa-se os presídios que estão sob a sua jurisdição e aquele é o objeto de análise de quem serão os reeducandos que terão o direito ao regime. Primeiro, você delimita um espaço para que não haja comparações entre presídios distintos de jurisdições distintas. Segunda premissa diz respeito a dar-se prioridade a quem já está no regime semiaberto. Ou seja, não pode passar ao regime mais brando reeducandos que acabam de ser submetidos ao semiaberto, mas que por falta de vagas passariam na frente. Então, pega-se aqueles que já estão no semiaberto cumprindo dentro do número de vagas existentes, que sabemos são poucas. O que não se pode, de forma alguma, é permitir que fiquem no regime mais gravoso apenas pela falta de vagas e por um problema que o Estado causou. Não pode o reeducando passar toda a sua pena num regime mais grave, sendo que é necessária a progressão da pena. Isso é fundamental para a reinserção social. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse que o Judiciário está diante de um impasse e fez duras críticas ao sistema prisional. Para o chefe do Ministério Público Federal, houve omissão do Estado ao longo dos últimos anos. Primeiro fica a perplexidade e a dificuldade no enfrentamento de um problema dessa dimensão que chegou a isso por omissão crônica e reiterada do Estado. Esse problema do sistema penitenciário brasileiro é um problema já de longa data e não se vê vontade para que essa questão seja solucionada. Chegamos, então, a essa situação limite em que o judiciário é chamado a intervir quando não dispõe dos meios materiais para reorganizar ou submeter e implantar um novo sistema em lugar daquele sistema falido já e subvertido. Os problemas sérios, encarceramento excessivo, superlotação de presídios, não adequação às regras realmente humanitárias em muitos presídios, principalmente no interior do país. Então temos presos sendo reclusos por mais tempo que o devido. Nós temos um problema sério de individualização das penas. Quando o preso entra no presídio, ele muitas vezes é preso durante um tempo maior. São inúmeros os problemas. Antes do início do julgamento, o assunto também foi discutido em uma audiência pública convocada pelo relator, ministro Gilmar Mendes. O objetivo do encontro foi contribuir com esclarecimentos técnicos, administrativos, políticos, econômicos e jurídicos, a partir do depoimento de autoridades e de integrantes da sociedade em geral sobre o tema. Os especialistas destacaram que a falta de vagas nos regimes aberto e semiaberto é um problema grave e que, segundo o cruzamento de estatísticas do Ministério da Justiça e do Conselho Nacional de Justiça, essas vagas estão muito abaixo da demanda e que também não são distribuídas uniformemente no país. A preocupação foi compartilhada pelo relator. O ministro Gilmar Mendes afirmou que os últimos números divulgados pelo Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, apontam que são 89.639 pessoas presas no regime semiaberto. O Ministério da Justiça estima que existam 32.470 sentenciados em regime fechado, mas com direito à progressão, aguardando a abertura de vagas no semiaberto. Os dados, segundo este advogado que atua no direito penal, revelam a já conhecida ineficácia do sistema prisional brasileiro. Vamos dar o exemplo, por exemplo, do homicida, ou seja, de alguém que cometeu um homicídio e foi condenado a pena de 10 anos. Está lá na lei, é direito dele progredir de regime depois de um certo tempo cumpridos determinados requisitos. Agora, se isso não é cumprido pelo Estado, há uma violação, inclusive, ao pacto da legalidade. Quando uma pessoa comete o crime, ela tem que saber quais são as consequências disso. Ela não pode, depois de um determinado período, depois de ter cometido o crime, ser condenado por uma pena maior, porque perceba, a não progressão no regime é como se fosse ele ser condenado a 10 anos e estar cumprindo 12. Porque há, de fato, um prejuízo para o preso. E muitos comentam, tudo bem, mas é a sociedade, como fica? Ele não está cumprindo o regime semiaberto, então que ele fique no regime fechado e não vá para o regime aberto. Não tem vaga no semiaberto, por que ele vai para o aberto e não fica no fechado, já que ele cometeu um crime?
simplesmente porque as coisas não funcionam assim de acordo com a lei. E na tentativa de minimizar os impactos da falta de estrutura, o Supremo Tribunal Federal decidiu estabelecer critérios para a progressão da pena quando não houver vagas nas penitenciárias do país. Com repercussão geral reconhecida, o recurso julgado pela Suprema Corte definiu uma tese. De acordo com os ministros, o preso que for condenado ao regime menos gravoso não pode ser penalizado pela omissão do Estado, que não oferece vagas suficientes para aqueles condenados, por exemplo, no regime aberto ou semiaberto. Não há motivo para ele estar no regime mais agravoso. Não há motivo legal para isso. Então, se não tem no semiaberto, a consequência lógica pela ineficiência do Estado é que ele vá para o aberto. Perceba, não foi o preso que cometeu um erro, não foi o preso que cometeu uma falta dentro do presídio, mas é a ineficiência do Estado que não permite que ele cumpra o que lhe é de direito, que é no regime semiaberto. Então, quando se coloca no aberto, temos um problema aqui. O problema é do preso por estar no aberto? Não. O problema é do Estado, que é ineficiente para dar as condições para que ele cumpra de acordo com aquela lei determina. A seguir, você vai ver como votou cada ministro no julgamento deste recurso extraordinário. Até já! Estamos de volta com o programa Grandes Julgamentos do STF. Você acompanha na edição de hoje como foi o julgamento que determinou que condenados podem cumprir a pena em regime menos gravoso quando houver omissão do Estado. Esse recurso extraordinário, que ganhou a repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, vai servir de base a partir de agora para outros casos semelhantes que tramitam na Justiça. O relator do recurso foi o ministro Gilmar Mendes. O tribunal debateu o assunto a partir do caso concreto de um condenado por roubo no Rio Grande do Sul. Com a decisão do Supremo, sem vagas nos presídios do Sul, o homem foi beneficiado pela prisão domiciliar. Permitir que o Estado execute a pena de forma deliberadamente excessiva seria negar não só o princípio da legalidade, mas a própria dignidade humana dos condenados. Não se pode ponderar o interesse de segurança pública com os direitos à individualização da pena e da reserva legal, sem se considerar que os presos também são pessoas dotadas de dignidade. Dessa forma, não será a ponderação de princípios que autorizará o Estado a deixar de cumprir a lei que confere direitos aos condenados durante a execução da pena. Na medida em que os regimes existem, resta ao Estado disponibilizar vagas em estabelecimentos penais adequados à execução da pena no regime adequado. Pelo voto do ministro Gilmar Mendes, seguido pela maioria, havendo déficit de vagas no regime semiaberto e havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, é preciso que o juiz providencie a saída antecipada de sentenciados desse regime, a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto estiver em regime semiaberto, o cumprimento de penas restritivas de direito e ou estudo após a progressão ao regime aberto. O Estado tem o dever de garantir aos presos a oportunidade de ressocialização. Se não conseguimos garantir a segurança daquele que está em processo de ressocialização, progrediu ao regime semiaberto e está trabalhando, estamos falhando em cumprir a principal função da execução penal, que é a ideia de ressocialização. Por essas razões, a manutenção do preso no regime mais severo não é uma alternativa sequer pensável. O Código Penal prevê como adequado ao regime semiaberto, a colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, e ao regime aberto, casa de albergado ou estabelecimento adequado, como já ressaltar. O relator ainda chamou a atenção para a atuação do Supremo Tribunal Federal na ressocialização de detentos. Como sabemos, o próprio Supremo Tribunal Federal conta com apenados que realizam um importante trabalho. Em meu gabinete são 5 sentenciados que prestam ótimos serviços ao tribunal vinculados ao programa Começar de Novo. O relator ministro Gilmar Mendes também propôs o acompanhamento do Conselho Nacional de Justiça no que efetivamente deveria ser feito para conter o problema e a crise instalada no sistema penitenciário do país.
A proposta não foi aceita pela maioria. No âmbito do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça tem papel importante na supervisão do sistema carcerário. A Lei 12.106 criou no CNJ o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas. Proponho que o CNJ, no prazo de 1 ano, elabore relatório para expansão do projeto Começar de Novo e a adoção de outras medidas buscando o incremento da oferta de estudo e de trabalho aos condenados. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Ricardo Lewandowski, defendeu a independência dos órgãos e votou em sentido contrário às propostas do relator. Nós estamos acompanhando e dando esforços, incentivando para que isso aconteça, mas eu penso, com devido respeito, que não é apropriado que o Supremo Tribunal Federal interfira de forma tão pontual na administração do Conselho Nacional de Justiça, que é uma política que é concertada de forma muito sofisticada com toda a magistratura nacional e com os eminentes conselheiros que integram este órgão e, de certa maneira, capitaneada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que recebeu a delegação do egrégio plenário para comandar o Conselho Nacional de Justiça, evidentemente, dando permanentemente satisfação àqueles que o honraram com o voto e também para a sociedade de modo geral. Portanto, tudo isso que está sendo preconizado pelo eminente relator já está sendo feito, já está sendo feito como resultado de uma política especializada e voltada para o aprimoramento do sistema penitenciário nacional. O ministro Edson Fachin acompanhou o relator e, nos termos do voto do ministro Gilmar Mendes, ele foi parcialmente favorável ao recurso. Tenho para mim que, em relação ao CNJ, senhor presidente, se bem aurido o voto, são sugestões que Sua Excelência, o relator, fez, e a página 44, vejo nos termos do voto que o relator assentou: caberá ao CNJ ampla liberdade para avaliar e desenvolver as propostas que entender adequadas ou outras que venham surgir. E, portanto, nesses termos, creio que há uma consonância das observações que Vossa Excelência fez e os projetos e programas importantes que o Conselho Nacional de Justiça também desenvolve sob a presidência de Vossa Excelência. O recurso cria um dilema. O recurso diz assim: o tribunal, o Poder Judiciário não pode impor um regime menos gravoso do que aquele que a lei determina. Esse é o ponto central do recurso. Agora, ele cria um dilema, porque se isso é verdade, é muito mais verdade que o sistema, que o judiciário não pode impor ao prisioneiro um sistema mais grave do que aquele que a lei prevê. Esse é o dilema, quer dizer, nenhuma solução, e é o dilema no sentido literal, em que qualquer solução não atende satisfatoriamente aquilo que está na lei. E o que está na lei não pode ser atendido, não é por falta de vontade, é por uma situação de fato. A lei não dispõe expressamente sobre essa situação de fato. O que fazer se não existem vagas? Isso é um fato. Portanto, diante dessa omissão da lei ou dessa falta de lei, aqui o judiciário tem que intervir. Os ministros que acompanharam o voto do relator, ministro Gilmar Mendes, não fizeram a leitura oral do voto, apenas sinalizaram que seriam favoráveis à tese apresentada. Já o ministro Marco Aurélio foi o único que não aceitou o recurso. Cumpre ao Estado aparelhar-se para que haja observância irrestrita do título condenatório. Inconcebível é que permaneça, no caso réu, em regime mais gravoso do que o previsto na decisão judicial, ou seja, no regime fechado. Sustenta o Ministério Público que essa ótica não deve prevalecer, que se deve potencializar o interesse público
e aí o subjetivismo graça para definir-se o que se entende como interesse público, não se passando fora das situações jurídicas previstas na Lei de Execuções Penais, não se passando para o regime domiciliar. Ante esses parâmetros subjetivos e objetivos, limito-me a desprover o recurso do Ministério Público. Na realidade, o sistema penitenciário brasileiro, como aqui já afirmou esta Suprema Corte, ao reconhecer o estado de coisas inconstitucional, representa a expressão mais visível e ultrajante de crônico vilipêndio e de frontal e imoral desrespeito a direitos fundamentais das pessoas sob custódia do Estado, cuja conduta tem incidido ao longo de décadas, senhor presidente, em crônico e permanente descumprimento dos deveres que são impostos ao poder público pela Constituição da República, por declarações internacionais subscritas pelo Estado brasileiro e pela própria Lei de Execução Penal, em virtude do crônico déficit de vagas, de equipamentos e estabelecimentos penitenciários apropriados, mantém-se a pessoa cujo direito à progressão foi reconhecido em ato jurisdicional, mantém-se a pessoa em regime mais gravoso. É claro que isso subverte por completo a função da pena, transgride claramente o ordenamento positivo e configura uma lastimável situação de excesso de execução. O presidente do Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski, que já tinha se posicionado sobre as propostas do relator, voltou a afirmar que a prisão domiciliar só deverá ser aceita quando não forem implementadas as medidas prévias que garantam o cumprimento da pena proposta. A prisão domiciliar é aquela em que o preso fica praticamente sem qualquer tipo de supervisão e como alternativas prévias à prisão domiciliar, que me parecem bastante razoáveis, é a saída antecipada do sentenciado no regime, tendo em vista a falta de vagas, a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto, e o cumprimento de penas restritivas de direito e o estudo ao recorrido após a progressão ao regime aberto. Então, parece-me que isso dá mais segurança ao sistema, porque não se trata de simplesmente conceder desde logo, sem maior reflexão por parte do juiz da execução, a prisão domiciliar. Existem alternativas que dão mais garantia à sociedade. Daqui a pouco, você vai conhecer quais são as regras do direito penal para a concessão da progressão de regime. Até já! Estamos de volta com o programa que apresenta hoje o julgamento que determinou o cumprimento da pena em regime menos gravoso quando houver omissão do Estado. Você vai ver agora quais são as regras previstas no direito penal para a concessão da progressão de regime. O direito penal brasileiro adota o chamado sistema progressivo. Estabelece 3 regimes de cumprimento da pena: fechado, semiaberto e aberto. Começamos possivelmente pelo sistema, pelo regime de cumprimento de pena no fechado, depois o semiaberto e o aberto. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que é condenada por homicídio a uma pena de 10 anos, ela cumprirá obrigatoriamente inicialmente no regime fechado. Posteriormente, com o cumprimento de pena, ela passará para o regime semiaberto e depois para o regime aberto. Qual a função disso? A função disso é reintegrar o preso realmente à sociedade. Então nós temos em cada regime desses uma medida diferente para reintegrar o preso,
ressocializá-lo. A progressão de regime é adotada quando o detento cumpre requisitos, como determinada quantia da pena ou quando tem bom comportamento comprovado pelo diretor do estabelecimento. O artigo 112 da Lei de Execução Penal diz ainda que a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para o regime menos rigoroso, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior. Qual a lógica que tem você estabelecer um cumprimento de pena quando o juiz estabelece que ele cumpre em regime semiaberto, que o réu cumpre em regime semiaberto? Chegar na prisão, ele está cumprindo em regime fechado. Não tem lógica jurídica, não tem lógica de legalidade, não tem lógica de isonomia, não tem lógica de nada. Não é simplesmente proteção da sociedade, porque perceba, o próprio intuito da sociedade também tem outra faceta, não é só de segregar, é a questão da ressocialização. Não é o encarceramento excessivo para resolver o crime, a questão do crime. Muito pelo contrário. Diversos fatores estão inclusos nessa equação, como fatores como a educação, que é pouco prestigiada no país, como a questão da saúde, do desemprego. Nós temos diversas questões por trás. O advogado especialista em direito penal afirma que, em relação à decisão do Supremo, a determinação da Corte deixa claro que as regras que oferecem ao preso a progressão para o regime menos gravoso só deverão ser aplicadas até a implementação pelo Estado de medidas que garantam o cumprimento da pena no regime estabelecido. Há uma questão de legalidade, há uma questão de isonomia, há uma questão de ressocialização do preso, há todo um complexo. Então a decisão da STF é muito importante porque ela demonstra e ela indica que o STF está preocupado com a questão da execução penal. O STF coloca uma pedra em cima da questão ao dar o encaminhamento, ao dar o segmento como se deve ser decidido. Agora, não é só o STF, não é só o Judiciário que tem responsabilidade no caso. O Judiciário enxuga gelo. Essa é a grande questão. Nós precisamos do Poder Legislativo e o Poder Executivo igualmente. É uma medida que demanda esforço de todas as partes. O programa de hoje fica por aqui. Lembrando que para rever este ou outros programas é só acessar tvjustiça.jus.br e procurar o link do programa Grandes Julgamentos do STF. Na próxima edição, você vai ver a decisão da Suprema Corte sobre a pílula do câncer. Até lá!